Começando mais uma Manazine para você. Mais uma vez o resumo semanal das notícias aí dessa semana. Se você ainda não curte, se você ainda não segue nossa página, por favor, aqui a Manazine. E já vamos começar, que tem bastante coisa para falar hoje. Inclusive vamos falar de esporte no final, enfim. Deixem seu like, seu comentário, se inscreva aí no nosso canal no YouTube. E é isso. Bom, na última semana chamou a atenção da imprensa, até a minha, né? Vamos dizer assim, que gastos do governo federal com caminhões de lixo aumentaram quase 10 vezes nos últimos 2 anos, né? E tem muita coisa errada nisso. Muita coisa errada e a gente vai entender o porquê, né? Investimento público federal, né, com a coleta de lixo, que é um serviço essencial, né, para o bem-estar da população toda, virou foco, na verdade, das despesas milionárias e crescentes, né, nos últimos anos. Então, o Congresso e o governo fez, né, a compra e a distribuição de diversos caminhões de lixo para pequenas cidades, né? Esse número aí saltou de 85 para 488, isso de 2019 a 2021. Assim, em 2019, né, foram comprados 85 caminhões, totalizando aí um montante de 24 milhões de reais. Mas já em 2020, o número saltou para 510 caminhões, né, no caso, resultando aí no montante de 158. Aí o mais curioso é que no ano seguinte foram gastos 200 milhões. No ano anterior tinha sido gasto 158, o número saltou para 200 milhões de reais, mas diminuiu a compra de veículos. A distribuição desses caminhões, né, compactadores de lixo, né, no caso, ela já é usada assim, por senadores e deputados, né, e prefeitos para ganhar tanto a simpatia e votos de eleitores nessas cidades pequenas, né? E geralmente pobres, né? Muitas delas. Onde a chegada desse auxílio, né, é visível e faz uma grande diferença para a população, né? Claro, eles não estão, né, acostumados com ter essa coleta, chega, é um bom sinal e de fato é um bom sinal, né? A gente não está aqui também condenando a prática. A gente está condenando, ou a gente não condena nada, na verdade, mas a gente está aqui observando e investigando o porquê desses valores, o jeito com que tudo isso foi feito, né? Até agora, então, o governo destinou 381 milhões de reais para essa finalidade. Uma reportagem do Estadão, ela identificou indícios de pagamentos inflados de 109 milhões de reais, né? A diferença dos preços de compra e dos modelos, assim, eram modelos idênticos de caminhões e tiveram diferença no valor pago, né? Essa diferença chegou a 30%. Então, vou trazer até um exemplo aqui. Em outubro passado, o governo foi lá e adquiriu um modelo de caminhão por 391 mil reais. Menos de um mês depois, o governo aceitou pagar 505 mil reais pelo mesmo veículo. Um mês de diferença e o valor aí, a diferença chega a mais de 110 mil reais, certo? Há casos também que o governo recebeu veículos menores do que tinha comprado, mas sem sequer reaver a diferença disso. Essa diferença de preço, né? Um estudo de auditores, né, do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, ele considera esses caminhões, inclusive, eles devem ser usados para cidades com mais de 17 mil habitantes, né? Esse é o uso aconselhado desse tipo de caminhão, sobre a ótica financeira, inclusive para o município, né? A cidade, assim, tem um gasto de manutenção, tudo isso, então, se você não tem, a cidade tem menos de 17 mil habitantes, não é nem aconselhado a compra disso, né? A cidade, por exemplo, e daí a gente vê, né, a política velha sendo praticada aqui. A cidade que recebeu um dos caminhões compactadores, né, é a cidade do ex-presidente Fernando Collor, né? Ela tem 5 mil habitantes, muito longe dos 17 mil, né? A quem o número aconselhado aí de habitantes que seriam contemplados com esses novos caminhões. O adequado para essas cidades menores seria o caminhão caçamba, que eles chamam, né? Outro exemplo, né, é Barra de São Miguel, que é em Alagoas, cidade governada aí pelo Benedito de Lira, pai do nosso presidente da Câmara, também ganhou 3 caminhões compactadores do modelo grande, né?
Em 2020 ganhou 2, em 2021 ganhou uma outra. E na maior parte do tempo eles estão parados, né? Já que o município tem 8 mil habitantes. Enquanto isso, a 80 quilômetros dali, a cidade de Marimbondo, com 13 mil habitantes, não recebeu nenhum, apesar dos insistentes pedidos lá dos governantes de lá e da prefeita Leopoldina, que solicita esses caminhões. Então, você vê que estão usando aí o nosso dinheiro público para comprar esses caminhões, para ganhar apoio de voto, né? Em ano de eleição, no Brasil, tudo acontece, não é verdade? O que não acontece em ano de eleição é a inflação cair, pelo menos é o que não está acontecendo nesse ano. E o nosso dinheiro está cada vez valendo menos, né? No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação no Brasil fechou em alta de 12,20%. Se você costuma ir no mercado e fazer a compra, você já sabe do que eu estou falando, né? Não tem nada, não tem nenhum mistério. Os alimentos tornaram então os principais vilões nesse caso. A inflação atinge a alimentação domiciliar em 16%, acima até da inflação, que como eu acabei de falar, está em 12,2%. Então no último mês, a alimentação e transporte responderam a 80% da alta geral dos preços no país. É claro que todo mundo vai falar aqui, né? A guerra tem influência? É claro que tem, até porque tanto a Rússia, a Ucrânia, eles exportam muitos alimentos, né? Isso influi e principalmente na alta do transportes, né? Que vai influenciar diretamente no combustível. Mas a gente está falando aqui dos alimentos e isso é um caso muito sério, porque eles estão subindo desenfreadamente e a gente não sabe onde vai parar, né? Se for parar... Trouxe alguns exemplos aqui para vocês, né? O frango, por exemplo, teve alta de 21%, enquanto a alcatra, né, uma carne já um pouco menos nobre, não estamos nem falando de picanha, ela subiu 13%. Isso são as opções de proteína, né, no prato do brasileiro. Até o ovo, por exemplo, encareceu também 17%. Mas nem os vegetarianos ficam de fora disso, viu? Porque caiu, ou melhor, subiu o preço para todo mundo. Então o feijão carioca também teve uma alta de 9%, o tomate de 103%, ou seja, dobrou de preço, além da batata e do alface, né, que subiram 63% e 45% respectivamente. De acordo com o Diese, o custo dos alimentos em abril, né, no mês passado, cresceu 17% em capitais avaliadas mensalmente pelo Instituto. E com isso, o preço da cesta básica, né? Então chegou, em São Paulo, chegou a R$ 803, né? Praticamente R$ 804. Em Florianópolis chegou a R$ 788. Em Porto Alegre está 780 a cesta básica e no Rio de Janeiro 768. Né? Esses são os valores aí aproximados e já arredondados. E isso tem um efeito gigante, né? Porque assim, a gente pensa, não, é só alimento, ninguém pensa, né? Mas os efeitos deletérios disso são gigantes, como aponta já um estudo, né? Uma pesquisa Gallup, a gente foi atrás, pesquisa Gallup aponta que a insegurança alimentar no Brasil atingiu já um patamar recorde no final de 2021. Viu? Não foram nem levados os dados já desse ano com essa inflação aí, né, desenfreada. A taxa dessa insegurança alimentar no Brasil, ela subiu de 17%, que era em 2014, para 36% em 2021, superando até a média global, que é de 35%. Tá? Dos 20% dos brasileiros mais pobres, 75% afirmaram, né, que falta dinheiro para comprar alimentos. Então, olha o caso sério que tudo isso está afetando, né? E o Brasil, infelizmente, até voltando, né? Como não? Voltando para o mapa da fome, para o mapa da insegurança alimentar. Ainda segundo essa pesquisa, isso é muito, as mulheres sentem muito mais isso, né? Mulheres, famílias pobres e pessoas entre 30 e 49 anos que geralmente têm mais filhos, né? E tem que sustentar toda essa prole aí, e eles mesmos têm que se alimentar. E como eu já disse, né, a guerra, a diferença do valor pago também pelo Auxílio Brasil, né, que ano passado foi maior do que esse ano, então talvez esse ano esse número até piore, vamos dizer assim, e também a falta, mas também tudo isso piorou, né? Mas também pesa muito a falta de uma política de governo contra a fome, né, comprovando e reforçando esses tristes dados. Então,
Esse é o Brasil que a gente está vivendo. E é o Brasil, né, que estamos, infelizmente, acostumados. Enquanto isso, a tecnologia prega peça, né, nos homens engravatados em Brasília. Isso porque o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, expôs um aplicativo de mensagens sem querer uma conversa sobre a dispensa, né, do ministro da Economia, Paulo Guedes, em depoimento para um inquérito que investiga até o senador Renan Calheiros, do MDB. Olha que engraçado, isso daí parece coisa, né, que aconteceria aí com o nosso tio, com a nossa, não sei, com algum familiar mais velho. Aconteceu com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Vou abrir aspas aqui para a mensagem que ele compartilhou sem querer. Abre aspas. Seria possível receber o advogado do Paulo Guedes, o doutor Ticiano Figueiredo, por 5 minutos? Assunto. Possível dispensa de Paulo Guedes junto à PF, Polícia Federal, em processo investigativo contra Renan Calheiros, onde Guedes não é parte. Tinha uma primeira mensagem que falava isso, né? Fecha aspas. A possível resposta que o Procurador-Geral teria dado também foi publicada, né? Que mandaram essa mensagem para ele, daí ele publicou, e ele publicou também sem querer. Abre aspas, sim, falaremos no celular e ajustaremos. A assessoria do Ministério Público Federal, né, afirmou que trata-se apenas de pedido de audiência, né, recebido pelo Procurador-Geral da República, com resposta indiciando o que seriam tomadas as providências para checar a viabilidade de futura agenda, né? Se ele poderia, porque assim, se o cara não tem nada a ver com o caso, ou se ele deve ser não intimado a depor, tudo bem, mas é fato curioso, assim, de vazar a mensagem, né, e cria todo um alvoroço, por que tá pedindo dispensa, né? Ou tem culpa, porque tem culpa no cartório, ou porque não tem nada a ver com o assunto, né? Até fica essa dúvida aí no ar. Seguindo o que a gente está falando do Congresso, né, segue aí um projeto de lei que talvez crie a extinção, né, de todos os processos aí para ter que tirar a carta de motorista, né? A ideia inicial é que as provas teóricas e práticas permaneçam sendo exigidas, porém os alunos têm a opção de se preparar individualmente com instrutores independentes. Então, seria isso, assim, você ainda teria que fazer as provas para tirar uma carta de motorista, mas você não precisaria necessariamente entrar numa autoescola, né? Fazer necessariamente o CFC ou fazer todas as aulas práticas. Então, sendo assim, você poderia se preparar de forma independente. A questão até que fica é como ficaria a questão de preparação, né, desses profissionais, a infraestrutura, a logística e a identificação desses veículos durante o processo, né? Porque também não dá para sair todo mundo dirigindo aí carro sem identificação nenhuma, sendo que é uma pessoa que não tem carta, né? Então tem todos esses processos que surgem a partir da extinção da autoescola. Mas uma das justificativas, né, por um outro lado, as justificativas para extinguir esse processo todo é que a CNH, né, a Carteira Nacional de Habilitação, ficaria mais acessível, né? O que é verdade. A Cátia Abreu, senadora, né, que é autora desse projeto de lei, ela fala, né, que ela justificou nesse caso que o valor para tirar uma carta de motorista chega a R$3.000 em alguns estados. E isso é bem verdade. A carteira de motorista é um negócio caro de se tirar. Então não justifica, então seria válido, se a gente for parar por essa ótica, a gente vai universalizar a carteira de motorista, mas o projeto de lei ele precisa ser melhor elaborado para explicar muitas dessas questões que ficaram em aberto. Eu queria saber a opinião de vocês até nos comentários, se vocês tiverem a fim de comentar o que vocês acham a respeito disso, né, da extinção da carta, e também quiser comentar sobre os outros temas aqui já trazidos, sejam mais do que bem-vindos. E agora vamos falar de esporte. Eu adoro muito, não sei vocês. Chegamos ao final da temporada europeia, né, de futebol. As principais ligas lá tiveram desfecho no último final de semana e a gente vai passar aí, comentar um pouco desses campeões. O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor, também a Libertadores, né? Acabou ontem mesmo acabou a fase de grupos. Ainda na próxima semana a gente vai conhecer os grupos, né, nas oitavas de final, mas o futebol europeu teve um ponto final ou um ponto e vírgula, já que ele vai ser encerrado neste final de semana. Então vamos passar por esse giro.
Sem muita surpresa na França, né? O Paris Saint-Germain foi campeão pela 10ª vez, né? Neymar, Mbappé e companhia venceram o torneio antes mesmo da última rodada, né? Já tinham sido campeões com algumas rodadas de antecedência. No último confronto, os franceses venceram por 5-0, né? E esse jogo até foi interessante porque teve um anúncio do Mbappé, que anunciou que vai permanecer no time, né? Renovou seu contrato até 2025 e ele, para comemorar, anotou 3 gols aí nesse último jogo. PSG que campeão então pela 10ª vez. Já na Espanha, o Real Madrid também venceu com algumas rodadas de antecedência e com isso os merengues garantiram o 35º título da La Liga, né? Com 13 pontos a mais que o Barcelona, segundo colocado. Na Itália, tivemos o reencontro de um grande campeão lá com o título da Série A, né? Os rossoneiros, né? O Milan, não ganhava a Liga Nacional há 11 anos. Na última rodada, eles se mantiveram na liderança e deixaram a Inter rival com o segundo lugar, por uma diferença de 2 pontos apenas, né? Foi o 19º título do Milan, né? O 19º título nacional do Milan. Já na Inglaterra, como tem sido nos últimos anos, tivemos uma disputa mais equilibrada e emocionante, né? Há quem diga até que a Premier League é a liga mais equilibrada do mundo. Eu acho que é a brasileira, mas ok, a Premier League nos reservou emoções e surpresas até o último minuto. Isso porque Manchester City e Liverpool disputavam o título, né? E o City viu, né? Jogou com o Aston Villa e viu seu adversário na última rodada abrir 2-0. Né? Enquanto o Liverpool fazia a sua parte e vencia o jogo, né? Então o Liverpool estava sagrando campeão. Mas o time de Guardiola, no final do jogo, conseguiu virar. Eles fizeram assim 3 gols quase que seguidos, o último deles quase aos 80 minutos, e conseguiram virar para 3-2 e se sagraram campeões. Ruim para o Liverpool, né, que fez sua parte, venceu, chegou a 92 pontos, uma marca histórica, né, para a Premier League, quase que inimaginável, mas ainda assim não foi campeão, porque o City fez 93 pontos. Então olha a diferença que um ponto faz, e com isso o City chegou ao bicampeonato inglês. Guardiola conquistou a Premier League pela 4ª vez, né? No final de semana, para encerrar de vez a temporada europeia, a gente vai conhecer o novo campeão do velho continente, né? No final de semana teremos a final entre Real Madrid e Liverpool, a partir das 4 horas, decidindo a Champions League em Paris. Quero saber se vocês têm algum palpite aí para quem vai ser o grande vencedor deste duelo, né? Desse jogão de bola. Já foi outra final aí, em outros anos eles já disputaram, Real Madrid levou a melhor. Vamos ver se o Liverpool consegue devolver tudo isso. E é isso, meus amigos. Essa foi a Manazine dessa semana. Fiquem ligados, a gente está preparando mais novidades, mais entrevistas, né? A frequência está meio cambaleante, mas a gente vai atrás. Comentem, compartilhem, sigam nossas páginas e tragam seu feedback aí, sempre muito bom para a gente continuar se aperfeiçoando. Manazine aqui, não sei se vocês já viram, se não viram, sigam por favor, eu agradeço. Encontro vocês na semana que vem, um beijo e até a próxima.